Boa tarde, minha filha Liz, Ana Liz, né? Conhecida como Liz. Eu vim falar com vocês. É minha netinha, tá? Eu vim falar com vocês sobre amamentação, gente. Eu senti vontade de falar porque a amamentação foi algo que foi muito difícil pra mim no início. E ela é difícil até hoje, né? Porque são outros níveis de dificuldade. Mas a dificuldade inicial pra mim foi muito grande, porque eu acreditava que a amamentação era algo automático. O bebê nascia, entregava o bebê pra gente, a gente colocava no peito e tava tudo certo ali. O leite saía e a gente ficava feliz da vida, mas não, a amamentação é muito difícil, gente. Não vou romantizar pra vocês sobre isso, porque eu acho que eu fiquei muito preocupada com a minha via de parto normal, cesárea e tal, que eu não me atentei sobre a amamentação. Até lia sobre os riscos, as confusões de bico e tal, mas eu só fui me aprofundar mesmo na prática. Quando a Liz nasceu, ela tinha muita dificuldade de pegar, né, no meu bico. Eu tinha uma diferença gritante de um bico para outro e mesmo assim ela ficou com muita dificuldade. Chegaram as enfermeiras para me ajudar, né? Uma equipe excelente, bem preparada para me ajudar, para me orientar. Eu ainda estava meio anestesiada, meu esposo também estava comigo. A gente pegou todas as dicas, né? Os ensinamentos. Só que a Liz, ela não pegava, ela não puxava, ela dava aqueles de bicadinhas e largava. Aí chegaram até a tirar toda a roupinha dela para que ela sentisse frio, né? E se incomodasse e quisesse mamar, porque ela só queria dormir. Naquele primeiro momento, né, do nascimento. Depois, continuaram notando uma dificuldadezinha dela em mamar. E aí eu vi, teve um momento assim que eu já tava meio ainda saindo do efeito da anestesia. E aí eu vi a enfermeira assim, pegou a Liz, aí olhou assim dentro da boca dela e ficou olhando muito tempo. Aí eu fiquei assim pra ela, eu deixei ela olhar bastante, aí depois eu fiquei, o que houve? Minha filha não tem céu da boca? Tem alguma coisa, alguma anomalia, sei lá? Ela, não, mãezinha, eu tô só reparando se ela tem algum freio lingual e tal, porque eu estou avaliando aqui de primeiro momento e parece que ela tem um freio curto, né? Que é o diagnóstico de frenectomia. Eu fiz essa pequena cirurgia, né? É só dar um pique na língua, mas eu já fiz na fase adulta. E aí, nesse primeiro contato, as enfermeiras deram uma olhada e acharam que ela tinha. Depois veio a fono, a pediatra e lançaram na caderneta dela como um diagnóstico de duvidoso, mas eu tinha que procurar 2 especialistas, que era cirurgião dentista, né, o odontopediatra, eu não sei como que forma a fala certa, ou o cirurgião, né, pediátrico, e assim eu fiz. E eu vou chegar nessa fase que, tipo assim, quando eu cheguei a levar a Liz, já tinha se passado 1 mês dela de vida, porque a gente tava naquela fase que o Covid tinha voltado em alta, tava muito forte. E aí eu marcava a consulta tanto com o pediatra como com o cirurgião, qualquer especialista assim para me ajudar, tanto porque quando a gente tem bebê a gente tem que voltar logo no pediatra, né? E aconteceu que por conta do Covid eu não consegui voltar em nenhum especialista. Toda semana falava, não, infelizmente eu vou ter que remarcar porque o pediatra tá com Covid, ou o cirurgião tá com Covid, enfim, foi difícil. E eu fiquei sozinha com essa amamentação caótica dentro de casa, porque a gente recebeu alta, né? E aí naquele primeiro momento desce só o colostro. Só um instantinho. Pausa pra... Peraí. Aí naquele momento desce só o colostro. E
dentro de 5, não sei quantos dias, desce o leite, né? O meu desceu rápido. Assim que eu cheguei em casa, passei a minha primeira noite em casa com ela, dormimos, né? O leite desceu. Que minha mãe dizia, você tem que dormir que o leite vai descer. No hospital a gente não dorme, a gente fica com várias preocupações, né? Mãe não dorme, mas quando eu dei aquela leve cochilada, o leite desceu e desceu tanto que já começou a empedrar. Assim, no momento que eu acordei, né, fui me levantar para olhar ela, eu já fui caindo da cama, porque minha vida de parto foi cesárea, então era muito difícil me levantar. Quando eu fui apoiar os braços, aqui tudo doía, por causa que o peito, além de ter descido, ele já desceu a ponto de empedrar. E passamos pelas primeiras fases de mastite, né? Fiquei com febre, o peito doendo, começou a saga de não saber como tirar aquele leite, não sabia se era água gelada, se é água morna, se ia pro chuveiro, se botava gelo, se eu tentava de tudo e nada resolvia. Enquanto isso, a Liz, com a mesma dificuldade de amamentar, que já foi apresentada lá no hospital. Colocava a Liz no meu peito, as lágrimas rolavam. E eu gritava que a ponto da minha cidade inteira ouvir o quanto que eu gritava. E como eu falei, lá no hospital já perceberam que o meu bico era uma diferença gritante, que um bico ela não queria pegar de jeito nenhum. Ela já tinha até a vontade dela. Ela pegava aquele bico e soltava e se jogava para trás, e assim foi. E mesmo assim as pessoas me aconselhavam, não, você tem que continuar insistindo que ela mame nesse peito, porque o peito já tinha até diminuído a produção em relação a esse, e ela com essa preferência. Eu continuei insistindo, seguindo os conselhos das pessoas, que até então eu não tinha conselho nenhum de profissional. Eu tava indo naquela amamentação automática, né? Só que dia após dia a amamentação ficava mais caótica. Eu ia errando em alguma coisa, no meu desespero eu tentava dar bico pra ela, né, de chupeta, e eu tava tão preocupada, tão nervosa com essa amamentação, que eu comprei todas as chupetas possíveis para ela e ela sempre recusando. E eu botava a chupeta nela para eu conseguir cochilar uns 20 minutos, sabe? Eu botava a chupeta nela e ficava segurando com o meu dedo, porque se eu não segurasse, ela soltava. E aí começava o meu desespero. A minha mãe ficou comigo aqui em casa, no resguardo, durante uma semana. E minha mãe, meu esposo, eles me davam muito apoio para a amamentação, mas eu sempre sofria muito e chorava muito e falava assim que meu leite não estava sendo suficiente para ela beber, para ela mamar, porque ela mamava, arrotava e já estava chorando de novo para mamar. Eu não passava ela para ninguém conseguia ficar com ela. Ela estava o tempo todo comigo, eu chegava até a fazer minhas necessidades fisiológicas com ela, porque eu não conseguia passar pra ninguém, era o tempo todo assim. Então eu ficava achando que, eu falava, mãe, meu leite não tá sendo suficiente. Ela falou assim, Rayane, a médica falou quando você saiu que é 24 horas no peito no começo, primeiro mês é 24 horas no peito. Você ouviu, então não tem nada de errado. Claro que tá tudo certo, ela tá cagando, ela tá mijando, tá fazendo xixi, então tá tudo certo. Eu ficava, não é possível, mãe. Aí eu comecei a comparar minha maternidade com a maternidade dos outros, né? Eu olhava e ficava, fulano não aguentou, mãe, já tá dando mamadeira, ninguém aguenta isso, ninguém aguenta não poder fazer nada. Eu não podia fazer nada, eu só ficava sentada com ela e chorando, sofrendo muito. E aí pra começar a fazer, hoje ela mama, tá, esse seio, é porque eu fico intercalando, mas pra passar essa dificuldade, amenizar, eu comecei na tentativa do bico de silicone, mas a minha prima já tinha me falado para eu tomar cuidado, porque com bico de silicone ela tenta puxar e entrava ar, então já tinha um alerta e não tinha nenhuma informação, mas tinha um alerta.
Então já fiquei atenta a isso. Até que com ela eu achei que ela mamou bem, né, com bico de silicone, só que eu não estava satisfeita, porque eu vi que o bico de silicone ela não estava tendo contato com o meu peito. Esse peito aqui já estava produção diminuindo cada vez mais, porque eu precisava do bico de silicone e comecei a ter que precisar pro outro também, porque ela foi querendo não pegar. Muda, né? Aí eu tentava, aí eu botava uma mamada com bico de silicone, outra sem, outra com, outra sem. Eu comecei a ficar perdida já, aí nas madrugadas eu acabava perdendo aquele bico de silicone, foi uma coisa caótica, desesperadora, até que a minha mãe tinha até falado, usa o bico de silicone pra te ajudar. Você nem gritou tanto com o bico de silicone, acho que doeu menos, né? Aí no outro dia que ela perguntou assim, e aí filha, não vai pegar o bico de silicone pra amamentar? Eu falei, ai mãe, na madrugada eu desisti, não consegui nem achar o bico de silicone pela cama. E aí orei, entreguei pra Deus e fui assim mesmo. Gente, mas foi muito difícil. Eu chegava a mencionar ali naquele primeiro mês, né, vamos dizer, para minhas amigas que quando ela mamava, me faltava ar. Eu talvez agora eu não esteja conseguindo explicar para vocês como era a minha dor, porque hoje em dia eu sou apaixonada por isso, eu sou apaixonada por esse contato nosso. Mas talvez eu não esteja conseguindo passar o que eu realmente sentia. Pode dizer assim, não foi isso não. Foi, gente. Quem esteve aqui próximo, que foi minha mãe e meu esposo, uma amiga também, que é a madrinha dela, sabia que me doía muito. As minhas outras amigas eu conversava, eu falava, amiga, pra mim parece que estão dando um tiro no meu pé. Eu nunca tomei um tiro no pé, mas deve ser tão doído quanto. Eu chegava a dizer que parecia que eu tava num filme de ação policial, sei lá, que bota um saco na nossa cabeça e... Enfim, ficava sem ar. Melhor nem detalhar, mas eu cheguei a falar isso com algumas amigas. Pauzinho. E nisso, gente, parecia que não tinha fim, sabe? Doía muito, muito mesmo. E todo dia eu falava pra mim, acabou que a minha mãe teve que ir pra sua casa, né? Teve que ir embora, eu fiquei sozinha uma semana, meu esposo estava aqui comigo. Mas nessa questão de amamentação, é meio solitário, né? Meio bem maternal, não tem muito que possa fazer. E ela ficava assim, 24 horas comigo. Eu não apelei para os recursos de sling, nada. E foi bastante solitária essa questão. Aí, conforme a minha mãe foi para casa, ela passou por uns problemas físicos, né, de saúde. Então, ela ficou comigo e ela tava muito mal. Foi mais difícil ainda para mim ficar vendo ela nessa situação e eu na minha situação de muita dor, né? E ela também não podia fazer nada por mim e eu tinha que fazer pela minha filha. E todo dia eu pensava, me comunicava com ela pelo telefone e falava assim, mãe, hoje é a última vez que eu tô amamentando, mãe. Amanhã, de manhã cedinho, eu tô indo comprar o leite. Eu tô indo comprar esse leite, sabe? E aí ela perguntava, filha, pensa, tenta só hoje, todo dia tenta só hoje. O meu esposo também trazia alguma informação, sabe, do trabalho, falando que o colega falou que a esposa passou por isso, mas é só o começo para eu tentar, se eu quisesse continuar, para tentar que seria só o começo. E todo mundo falava que era só o começo, mas para mim parecia que não tinha fim. Já tava 10 dias, 12 dias. O que mudou? Eu acho que começou a mudar quando eu parei eu tentei consertar uns erros que talvez eu estava cometendo ali na amamentação. Diferente do peito para mamadeira, é que o peito a gente não vê o que tá entrando para a criança, né? A gente tem que confiar talvez no nosso corpo. E quando eu tentava tirar o leite, não tem tanto não tinha para extração, mas tinha para produção dela.
E o leite, ele é produzido conforme o bebê mama. Por isso que quando o bebê não tá mamando, o corpo não tá produzindo e algumas pessoas o leite seca muito rápido, porque o bebê não tá mamando. E quando eu conseguia extrair, eu colocava numa colherzinha que eu tinha lido, parcialmente, assim, tava começando a estudar sobre o assunto e tinha lido que era ideal nesses casos, enquanto o peito não sarava, das dores e tudo, colocar nessa colher dosadora e dar ela. Acabava que a gente ficava meio afoito e colocava muito nela. E nisso, ela começou até a ter um pouquinho de confusão de fluxo, porque a colher a gente colocava de uma forma que ela não debicava igual um passarinho. E a gente colocava e ela começou a ficar meio confusa, assim, com a quantidade que sai do peito e a quantidade que sai da colher. E aí fui tentando, e nisso eu fui vendo a necessidade, acabou que a mãe que dormia não existia, até porque mãe realmente às vezes não dorme, né? Eu, ao invés dos momentos que minha filha estava dormindo, eu estava ali estudando, eu ficava no celular, eu tentava conversar, eu comecei a participar de grupos, né, nas redes sociais de amamentação. Comecei a ler Amamentação Solidária, comecei a navegar pelo outras plataformas, YouTube, comecei a assistir tudo para aprender sobre amamentação e foi começando a mudar a minha vida. Eu parei de tentar chupeta que eu forçava, né, assim, na minha ignorância. Eu achava que se ela ficasse com a boca ocupada, eu ia conseguir pelo menos cochilar. E eu parei de insistir e eu usei todo tipo de pomada, tá, gente? Milá, lá não sei o que, memê, tudo, sabe? Parecia que tava me ajudando e não me ajudava. Casca de banana, eu fiz tudo. Tudo que me ensinava eu fiz. Passava o leite. Não resolvia, sabe? Eu tenho tantas pomadas aqui que eu passei. Às vezes até desde a gravidez. E não resolveu. Mas aí eu fui tendo esse desejo. Teve uma vez que eu contei pra minha mãe que nas madrugadas, né, meu esposo chegava até quando assim passou os 20 dias, ele teve que voltar a trabalhar. E ele falou que ele viu várias vezes eu acordada numa poltrona, perto da cama, amamentando a madrugada inteira, porque eu não conseguia. Eita! Eu não conseguia. Pausa para a limpezinha. Isso. Eu não conseguia que ela parasse de amamentar, de mamar o tempo todo. Isso se chama, depois eu descobri que é esterogestação, que o bebê fica o tempo todo no peito mesmo e não é fome, é acalento, carinho, cuidado, medo, insegurança, outras coisas. E eu achava que ela tava ali só mamando, ou o tal do chupetando o peito. Que isso, filha? Ou o tal do chupetando o peito. Ah, tá fazendo o peito de chupeta. Na verdade, eles fazem a chupeta de peito, né? E aí eu acreditava que a minha filha tava fazendo meu peito de chupeta e... Enfim, ele acordava às vezes 4, 5 da manhã, eu ainda estava ali do lado da cama, com as lágrimas rolando. Ele falava, poxa, amor, sinto muito não poder te ajudar, amor. Nossa, você é a melhor, eu sinto muito que eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas se você quiser, a gente compra essa lata, qualquer lata. Se você falar que é R$300, se você falar que tem algum profissional que te ajude, a gente procura. E assim eu fui procurando através das redes sociais, né? Fui navegando, conversando com muita gente. E aí fui solucionando esses errinhos que talvez eu tava me prejudicando. E aí parei o bico, em questão de 3 dias, o bico de silicone eu já tinha notado que ao longo prazo aquilo me traria problemas, porque o meu bebê, ele não tava mais acostumando a ficar no meu próprio peito. Isso em questão de poucas mamadas, né? Então eu já vi que aquilo ali poderia ser um problema e já fui solucionando. A longo prazo também pode acarretar outros problemas como o desmame precoce, né? Que é quando o bebê larga do peito assim, às vezes com 5 meses, misteriosamente sozinho ele quis parar. Mas enfim, gente, cada um sabe
da sua necessidade. Eu também, no meu desespero, usei, né? Mas eu tive tempo de reverter essa situação. E aí, se você tiver... Eu investi o meu tempo de sono, porque pra minha realidade parecia muito distante contratar alguém, não financeiramente falando, mas eu tava muito sozinha ali na maternidade, né? Na vida da maternidade, eu tava muito sozinha pra poder colocar alguém dentro de casa, pra me ajudar ali. Então a minha necessidade se viu dentro da internet, conversando com as consultoras, trocando experiência e solucionando os problemas. Se você é mãe, se você tá amamentando, tá no início, tá grávida, investe em aulas para amamentação, para solucionar esses problemas, porque no começo é muito difícil e as pessoas falam que é normal doer tanto. Não é. Quando eu solucionei os problemas, tentei melhorar ali as posições de pega, foi começando a clarear o mundo para mim. E aquilo que era um terror, eu falava para minhas amigas assim, faltam tantos dias para introdução alimentar, faltam tantos dias para introdução alimentar. Todo dia eu falava a mesma coisa, eu não aguento mais. Hoje faltam menos dias para introdução alimentar e mais dias que eu amo amamentar. É uma experiência assim única. É muito boa, é um vínculo, é uma profissão, gente. Sabe por que é uma profissão? Não tô falando porque questões de trabalho, não, né? Porque amamentar demanda muito tempo da mãe, demanda muita, assim... não sei dizer, tempo físico, mental, demanda tudo, sabe? A pediatra dali, né, costuma dizer que tem que ser para quem tem disponibilidade. E às vezes eu sei que a realidade de cada mãe é diferente, né? Então, como eu me vi nesse vínculo forte e eu estive disponível para esse começo... A tiara dela virou toda. Calma aí. Eu estive disponível para esse começo, para essa amamentação. A gente fica realmente com esse vínculo forte. Eu amo amamentar, eu amo poder gerar o alimento para minha filha. E, gente, confia no corpo de vocês. É porque eu também muitas vezes achei que o meu leite era fraco. O meu leite realmente estava secando de um peito. Já estava quase dado por perdido. E hoje eu tenho uma produção assim que deixa minha filha saciada. E ela tá alimentada assim. Peraí. Pausa. Mas se você, mãe, viu a necessidade de um leite de fórmula, né, que eles chamam de leite artificial, eu sei que isso não te faz menos mãe por causa disso. Eu, por muitas vezes, eu ia falar isso, acabei esquecendo, por muitas vezes eu pensei, eu cogitei nessa possibilidade. Eu cheguei, né, eu ia contar essa história que eu falei pra minha mãe que numa madrugada dessas, eu cheguei a olhar um leite normal, leite de vaca dentro de casa e tive que me afastar na madrugada desse leite, porque eu já tava desesperada pela amamentação, tava bem difícil. Mas, gente, hoje em dia, como eu falei, tantas coisas ruins não, né, foram necessárias pro meu amadurecimento. Quer mamar, filho, ou não? Se eu te botar pra mamar, vai ser parecendo... Eu sei que você não quer. Eu falei tantas coisas assim, mas, gente, hoje em dia é o que eu mais amo. Pausa, que eu vou. A mãe se vira como pode. Tô aqui balançando o carrinho. Opa! Tô aqui balançando o carrinho. Gordurinhas da gestação. E é isso, gente. Não se sinta menos mãe por causa disso. Eu já pensei no desespero e não façam isso, tá? Não é o recomendado. O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, para depois fazer a introdução alimentar. Você aplica conforme a orientação do seu pediatra, tá? E é isso, gente. Eu fiz livre demanda. Livre demanda significa
peito 24 horas. E eu escutei muitas coisas, assim como você pode escutar. O bebê nem tava com fome, você deu, tava só chorando porque tá com manha. Bebê de dias não tem manha, gente. O bebê tá querendo se comunicar, tá querendo esse afeto realmente. No peito ele encontra proteção. Então, gente, siga firme, mas busque orientação, busque profissionais. Eu depois descobri que tinha consultoria de amamentação, tinha uma galera preparada até pra me ajudar. Mas agora, gente, graças a Deus, tem dias e dias, tem dias realmente meu peito tá cansado. Mas dá tudo certo. Eu tô alimentando minha filha com meu leite e tô muito feliz, gente. É isso, confio no corpo de vocês. Um beijão, fiquem com Deus.